Olá, meus amigos aqui do canal e minhas amigas. Como eu havia prometido para vocês, hoje eu vou estar dando início, o diário da minha vida. Eu tinha falado para vocês no vídeo anterior que, como eu não tenho aberturas de caixa toda semana e por conta de eu trabalhar o dia todo fora de casa, eu ia abrir um quadro novo, aonde uma vez por semana eu iria estar falando um pouco da minha vida. Eu sei que eu pensei muito antes de iniciar esse meu diário, porque eu sei que eu vou receber críticas que vão ser boas e críticas que não vão ser tão boas, né? Mas é um desabafo que eu venho fazer aqui. Para mim não vai importar quem vier aqui com esse tipo de opinião para me entristecer. Eu gosto de estar gravando vídeos e eu quero compartilhar com vocês a minha história da minha vida. E eu vou me apresentar para vocês, né? Graças a Deus tá chegando novos inscritos aqui no canal. Agradeço muito a Deus pelas pessoas que estão chegando aqui. E a história da minha vida, eu vou iniciar para vocês. Eu vou começar a minha história dos meus 11 anos de idade, gente, porque eu tenho tudo gravado aqui na minha cabeça. Eu sempre falo para as pessoas próximas a mim que eu sempre tive vontade de escrever até um livro, porém eu não tenho condições financeiras, porque eu sei que a trajetória da minha vida, ela pode servir de exemplo para as adolescentes, né, que chegarem aqui ouvir a minha história, para pessoas que são casadas hoje, para aquelas pessoas que estão pensando em casar e para quem já é casado e são pais. Teve momentos de tristeza na minha vida, alegria e vitórias também. E eu vou começar dos 11 anos, por quê? Porque o início mesmo da minha vida, né, quando eu era criança, que eu ainda não entendia muita coisa, eu vou deixar para contar para vocês lá no final, porque a história é muito grande, né? Hoje eu tenho 38 anos de idade e não tem como eu contar tudo só em um vídeo, então eu vou fazer por partes, tá bom? Hoje eu vou falar aqui para vocês. Eu me chamo Maria Eudigênia, né? Para quem não me conhece, né? Para quem tá chegando aqui agora. Eu tenho 38 anos de idade e tenho 3 filhos, sendo 2 meninas e um rapaz, né? De 16 anos. Quando eu tinha 11 anos de idade, por problemas, né? Pessoal da minha família, que eu não vou falar aqui nesse exato vídeo, meu pai e minha mãe tiveram que mudar de cidade. Eu sou natural do Baturité, Ceará, interior de Fortaleza, e hoje eu estou residindo aqui em Aracoiaba e meus pais tiveram que se mudar para cá quando eu tinha 11 anos de idade. Porém, eu já tinha visitado essa cidade, Aracoiaba, e não tinha gostado muito dela porque eu tinha achado uma cidade muito parada e realmente até hoje ela é uma cidade parada. Então eu não quis vir junto com meus pais. E também porque eu estava naquela fase, iniciando um namoro, né? Namorico de criança, e o rapaz morava lá na cidade que eu residia, em Baturité. E eu não queria mudar de cidade justamente por causa desse rapaz e porque eu era muito apegada aos meus avós, né, que é da parte do meu pai. E também porque por problemas familiares eu também não queria acompanhar eles, tá bom? Só um momento aqui, gente. Voltando aqui pro vídeo, né, como eu tava falando. E porque eu era muito apegada aos meus avós também, eu não quis mudar de cidade. Então eu pedi a eles para me deixarem com meus avós. Que com esses meus avós, por parte de pai, eu morei com eles dos meus 11 anos até os meus 14 anos de idade. E foi a melhor época da minha vida, porque como vocês sabem, né, os avós
da gente, às vezes eles se tornam melhor do que os próprios pais da gente. Não que a minha avó ela passasse a mão na minha cabeça, porque a minha avó ela sempre foi muito rígida. Ela não era muito de alisar os netos não, mas eu tinha um amor muito imenso por eles por conta que eu nasci e me criei morando vizinha a eles. E eu tinha um amor enorme por eles dois, né? Que hoje eles já não se encontram mais aqui no meio da gente, né? Todos dois já estão no céu. E eu fiquei, como eu estava falando, morando com eles dos meus 11 aos 14 anos. Meus pais não gostaram muito, mas eu não queria morar com eles mais. Aí eu comecei a namorar um rapaz com 11 anos de idade, que meus pais também não queriam. Ele tinha 16 anos, era um pouco mais velho do que eu. E eu fiquei com a minha avó e a minha avó aceitou, né, esse namoro. Eu estudava pela manhã, de tarde quando eu chegava do colégio, eu ajudava a minha avó nos afazeres de casa. E quando era 6 horas da noite, ela deixava eu sair para a calçada, né, para ficar com o rapaz até as 9 horas. E o tempo foi se passando e lá no bairro que eu morava, era 3 casas, né, de família, que uma casa era da minha avó, a outra casa era de uma outra avó minha, por parte de mãe, e a terceira era de uma tia minha que estava sendo construída, né, na época. Aí eu fiquei lá com a minha avó deixou eu namorar com esse rapaz. E essa segunda casa, que era da minha avó por parte de mãe, houve um tempo em que essa casa era do meu pai, que ele alugou essa casa para umas pessoas morar lá que eram conhecidos do meu pai. E eu ainda namorando com esse rapaz, né? Aí esse rapaz, o sonho dele era servir no exército. Ele de 15 em 15 dias ele viajava para Fortaleza para fazer umas provas lá. E eu ficava com a minha avó. Aí nessa casa que o meu pai tinha, que ele alugou para esses conhecidos dele, veio morar umas pessoas aonde eu conheci uma outra pessoa na minha vida, né? Que com o passar do tempo, esse meu namorico de infância, pode-se dizer, que eu tinha 11 anos, ele foi se distanciando por conta dessas viagens do rapaz. E do meu lado tinha esse outro rapaz que mostrava ter interesse em mim e foi me conquistando aos poucos, né? Esse rapaz também trabalhava em Fortaleza, porém ele vinha todos os fins de semana. Não era que nem o meu namorado atual que vinha de 15 em 15 dias. Aí com o passar do tempo, eu namorei com esse rapaz dos meus 11 aos meus 14 anos. Chegou um tempo que eu não quis mais, terminei o namoro com ele, porque eu já estava com uma amizade com esse rapaz e estava gostando dele, né? Desse outro rapaz que tinha ido morar na casa dos meus pais. Porém, quando meu pai e a minha mãe soube também, não queria que eu namorasse com esse outro rapaz, porque meu pai era conhecido dele e sabia que não ia dar certo, né? Meu pai gostava dele, porém, para ele ser meu namorado, meu pai não queria, porque ele bebia, farreava muito. Ele já era de maior, muito mais velho do que eu, tinha 23 anos na época, e eu só tinha 14 anos. Mas quando a gente é adolescente, é muito difícil a gente querer escutar os pais da gente, né? E eu não dei ouvidos ao meu pai, fiquei cegamente louca por esse rapaz. Aí começamos a namorar e acho que a gente ficou assim uns 6 meses namorando. Com 6 meses, de uma hora para outra, ele chegou e disse que tinha que voltar para a cidade dele, que tinha que ir embora para o Rio Grande do Norte. E eu me desesperei porque eu ia perder ele e falei para minha avó que queria ir embora com ele
e a minha avó disse que não podia deixar porque eu estava na responsabilidade dela e que eu tinha que falar com os meus pais, né? E o que eu fiz? Eu peguei, chamei esse rapaz para ele ir lá na casa onde meu pai e a minha mãe estavam, em Aracoiaba, nós estávamos em Baturité. E ele foi comigo, eu, ele e o irmão dele, no carro do irmão dele. Chegando lá, eu pedi o meu pai e a minha mãe para que eles me deixassem eu ir com ele. Aí o meu pai pediu muito para mim não ir, mas eu já estava com a minha mente formada que eu queria porque queria ir com ele. Então meu pai deixou eu ir, mas tinha um porém, que eu ia ter que voltar depois com ele para poder ir no fórum e registrar lá no fórum que ele ia se responsabilizar por mim, por tudo que acontecesse. Pelo fato dele ter 23 anos e eu só tinha 14 na época, né? Aí fomos embora. Chegando lá em Mossoró, com um mês depois a gente voltou pra cá e fomos no fórum, do jeito que meu pai e a minha mãe quis, fizemos esse papel. E passando lá, não era um casamento, a gente não casou, era só um documento onde ele ia se responsabilizar por tudo que acontecesse comigo, né? Porque se caso acontecesse alguma coisa, meus pais não iam ter culpa, porque meu pai tinha feito esse papel. Aí eu fui com ele. Aí quando chegou lá, no início, como vocês sabem, né? Tudo é mil maravilhas. De imediato ele não arrumou emprego logo, a gente foi morar com o pai dele, porque com o pai dele e a madrasta. A mãe desse rapaz tinha falecido quando ele tinha 6 anos de idade. Aí tinha um quarto nos fundos da casa do pai dele, a gente foi morar lá nessa casa. E lá nessa casa a gente passou 5 meses lá, por conta que o pai dele era uma pessoa de muita idade, mas também era uma pessoa muito ignorante muito, muito estúpida. Ele acordava a gente 4 horas da manhã, batendo na porta para a gente se levantar, para cuidar nos afazeres do dia. E também ele tinha muitos irmãos por parte de pai, tinha uns 5 irmãos, que era muito difícil de se lidar. Era uma família completamente conturbada, sabe? Muito conturbada, que eu não vou poder falar aqui agora para vocês, porque o vídeo vai ficar muito grande. Aí no decorrer dos vídeos, né, que eu for colocando aqui por parte, eu vou contar para vocês como foi a minha trajetória no período que eu cheguei lá em Mossoró, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo aqui agora, né? Espero que vocês gostem da minha história. Eu vou finalizar aqui porque senão o vídeo vai ficar grande. No próximo vídeo que eu for gravar, eu já vou contar para vocês, né, a minha trajetória quando eu cheguei lá em Mossoró com meus 14 anos de idade, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês gostem. Deixe bastante like para mim e comentários aí falando se vocês vão querer a continuação desse vídeo, tá bom? Beijos. Tchau.